Bem-vindo a mais um dia da leitura bíblica. Você está no canal de leitura bíblica anual. Meu nome é Everton Alonso e hoje estamos no dia 160. Isso mesmo, passamos 160 dias e estamos hoje chegando a mais um dia da nossa leitura. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o seu curtir, o seu compartilhar, ativar o sininho de notificações e também comentar abaixo o que você está achando. Hoje nós faremos a leitura de Deuteronômio no capítulo 13, no capítulo 14, iremos a Salmo 99, Salmo 100, Salmo 101. Hoje nós iremos ler 3 salmos. E nós iremos ao profeta Isaías 41. E finalizando a leitura de hoje, iremos a Apocalipse no capítulo 11. Hoje teremos bastante capítulos de leitura, mas com certeza você vai achar saboroso e aproveitar bastante a nossa leitura no dia de hoje. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 13 e no capítulo 14, nós vamos ler sobre a adoração a outros deuses, nós vamos ler sobre os animais puros e impuros, nós vamos ler também sobre a entrega dos dízimos. Então, nós vamos ter todo esse compilado dentro desses dois capítulos, Deuteronômio 13 e 14. Diz assim Deuteronômio 13: Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, e se um sinal ou prodígio que falou acontecer, ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-lo. Não deem ouvido às palavras deste profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam somente a Ele. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam. Sigam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão, e tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se o seu próprio irmão ou filho, ou mulher que ama, e o seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo, dizendo: vamos adorar outros deuses que nem você e nem os seus antepassados conhecem, deuses dos povos que vivem ao redor, quer se aproximar, quer distante, quer um do outro lado da terra, não se deixe convencer, nem ouçam o que eles dizem. Não tenham piedade nem compaixão dele, não o proteja. Você terá que matá-lo. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Apedreje-o até a morte, porque tentou desviar de todo o povo do Senhor, o seu Deus, e que tirou do Egito, da terra da escravidão. Então todo Israel saberá disso, todos temerão, e ninguém tornará a cometer essa maldade diante deles. Se vocês ouvirem dizer que numa dessas cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para que nelas morarem, surgirem homens perversos e desviarem seus habitantes, dizendo: vamos adorar outros deuses, deuses que vocês não conhecem, vocês deverão verificar e investigar. Se for verdade e ficar comprovado que se praticou esse ato detestável no meio de vocês, matem o fio da espada todos que viverem naquela cidade. Destruam totalmente a cidade, matando tanto seus habitantes como seus animais. Ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade e todos os seus despojos, como uma oferta ao Senhor, o seu Deus. Fiquem elas em ruínas, para que sempre e nunca mais seja reconstruída. Não seja encontrado em suas mãos nada que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da ira. Ele terá misericórdia e compaixão de vocês e fará multiplicar-se, conforme prometeu sob juramento aos seus antepassados. Somente se obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardando todos os seus mandamentos, que eu estou dando a vocês, e fazendo o que é justo para com ele. Agora, iremos ler Deuteronômio 14. Diz assim, Deuteronômio 14, verso 1. Vocês são os filhos do Senhor, do seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Não comam nada que seja proibido. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem, a ovelha que rumina, a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Contudo, dos que ruminam, que têm casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, o coelho e o rato silvestre.
embora rumine, não tem casco fendido. São impuros para vocês. O porco também é impuro, embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatanas e escamas, e não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatanas nem escamas. É impura para vocês. Vocês poderão comer qualquer ave pura, mas estas vocês não poderão comer. A águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuras para vocês, não as comam, mas qualquer criatura que tem asas sendo pura, vocês poderão comer. Não coma nada que encontrarem morto, vocês poderão dá-lo ao estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo, ou vocês poderão vendê-los a outros estrangeiros. Mas vocês são um povo consagrado ao seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe, separe o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor ou do seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que se aprendam a temer somente o Senhor, seu Deus, e sempre o temam. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para lhe pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao lugar que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, compre o que quiserem, bois, ovelhas, vinhos ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com as suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem heranças próprias. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em suas próprias cidades, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem em suas cidades, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Vamos agora fazer a leitura de 3 salmos. Nós iremos ler Salmo 99, Salmo 100 e Salmo 101. Nós vamos ler que o Senhor é aquele que reina sobre as nações e ele está assentado sobre as colunas de fumaça, e tudo o que ele faz é grandioso, e os nossos olhos se prostram diante do Senhor e do seu santo nome. Nós aqui no Salmo 100, nós iremos ver que nós devemos aclamar ao Senhor e também prestar culto com alegria a Ele. E também no Salmo 101, nós iremos falar que os meus olhos, os olhos do Senhor, eles estão sobre toda a terra, e eles olham aqueles que são fiéis. Vamos à leitura? Salmo 99. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins. Abala-se a terra, grande é o Senhor em Sião, e em Sião ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade, e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes. Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor, e ele os respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem, e eles obedeciam aos seus mandamentos e aos seus decretos que eles lhe davam. Tu lhe respondeste, Senhor, nosso Deus, para eles. Tu eras um Deus perdoador, embora nos tenha castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se, voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. Salmo 100. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem em sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom, e o seu amor é leal e é eterno.
e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmo 101. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar o que difama os próximos às ocultas. Não vou tolerar os homens de olhos arrogantes de coração orgulhoso. Os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitam comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará em meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios dessa terra, e eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. Vamos agora à leitura do profeta Isaías. Nós faremos a leitura do profeta Isaías no capítulo 41. Aqui nós vamos encontrar quem é o ajudador de Israel, quem é aquele que ajuda Israel e também ele sustenta por suas mãos direita e poderosa. Diz assim, profeta Isaías, capítulo 41. Cale-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para defender-se. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e chamou em retidão o seu serviço, entregando-lhes as nações e subjugando os reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, e com o seu arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que os seus pés jamais percorrerão. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro, e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem, está boa, fixa o ídolo com prego, para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendente de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e o chamei. E eu disse a você, você é o meu servo, e eu o escolhi, e não rejeitei. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos, e aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não o encontrará, e os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, diz a você, não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei. Declara, Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Veja, eu o tornarei em um debulhador, novo e cortante, com muitos dentes. Você debulhará os montes e esmagará e reduzirá as colinas a palha. Você irá peneirá-los, o vento os levará, e a ventania os espalhará. Você se regozijará no Senhor, no Santo de Israel se gloriará. O pobre e o necessitado buscam água, e não encontram. Suas línguas estão ressequidas de sede. Mas eu, o Senhor, lhe responderei. Eu, o Deus de Israel, não o abandonarei. Abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipestre, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso. O Santo de Israel os criou. Expondo a sua causa, diz o Senhor. Apresentem as suas provas, diz o rei de Jacó. Tragam os seus ídolos para nos dizer o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que as consideremos e saibamos o seu resultado final. E os que lhe declaram as coisas vindouras. Revele-nos o futuro, para que saibamos que eles são deuses. Faça alguma coisa boa ou má,
para que nos rendamos, cheios de temor. Mas vejam só, eles não sabem nada, e as suas obras são totalmente nulas. Detestáveis é aqueles que os escolhem. Despertei um homem, e do norte ele vem. Desde o nascente proclamará o seu nome. Pisa em governantes como em argamassa, como o oleiro amassa o barro. Quem falou disso desde o princípio, para que o soubéssemos, ou antecipadamente, para que pudéssemos dizer, ele estava certo? Ninguém o revelou, ninguém o fez ouvir, ninguém ouviu palavra alguma de vocês. Desde o princípio eu disse a Sião, veja, essas coisas estão acontecendo. A Jerusalém eu darei um mensageiro de boas novas. Olho, não há ninguém. Olhe, não há ninguém entre eles. Nenhum conselheiro que dê resposta quando pergunto. Veja, são todos falsos. Seus feitos são nulos e as suas imagens fundidas não passam de um sopro e de uma nulidade. Vamos agora à nossa última leitura do dia de hoje. Está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 11, onde nós faremos a leitura aqui das duas testemunhas e também da sétima trombeta. Nós iremos encontrar isso aqui no livro do Apocalipse, na carta do Apocalipse, no capítulo 11. Diz assim, Apocalipse capítulo 11. Dei-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram, vai, meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiveram. Exclua, porém, o pátio exterior. Nem meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1270 dias, vestidas de pano de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo e devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar os céus, de modo que não chova durante o período que estiverem profetizando. E também têm poder para transformar a água em sangue, e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles tiverem terminado seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará, e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão o seu cadáver e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois estes dois profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé. E um grande terror tomou conta daqueles que ouviram. Eles ouviram uma forte voz dos céus, que lhe diziam, subam para cá. E eles subiram para o céu numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, e o terceiro ai virá em breve. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve forte voz no céu que diziam, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, graça te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgar os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi visto a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Muito obrigado pela tua companhia, você está acompanhando a leitura bíblica anual comigo, espero que você mantenha-se firme, em pé. Muitas pessoas já desanimaram, mas você persiste e insiste em continuar querendo aprender mais do Senhor, e isso
trará grande vantagem sobre a sua vida. Aguardo você amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá!